pessoal, sejam muito bem-vindos ao episódio de número 11 do Furtado Cast. Na última entrevista vocês puderam ver a nossa amiga Nayara conversando com a nossa amiga Maristela, prefeita do município de Cachoeira de Minas. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante nesse mês de abril, que é o autismo, como a gente pode compreender para poder incluir. Pessoal, nosso objetivo vai ser ampliar a conscientização e esclarecer as dúvidas, ajudar a construir um ambiente mais acolhedor para essas pessoas e para as suas famílias. Para essa conversa tão especial, hoje a gente vai ter aqui dois convidados incríveis. Meu amigo José Augusto de Andrade, muito mais conhecido como Kawabe, está aqui marcando presença com a gente. Nosso queridíssimo Wesley de Souza Pereira. Bom, eu já estou fazendo aqui a preeleição, mas eu convido os dois a se apresentarem. Leandro, obrigado pelo convite, agradecer ao Furtado Cast pelo convite. Como você disse, um momento muito propício. Agora em abril a gente tem comemoração do Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo. Sim. Bom, eu sou José Augusto Kawabe, faço parte do coletivo Brilho Azul, aqui da cidade de Pouso Alegre, e a gente está na militância para conscientização sobre o autismo já faz um tempinho. E hoje eu trouxe meu companheiro Wesley. Acho que ele se apresenta melhor aí, Wesley. Então, meu nome é Wesley, né? Eu sou um pai atípico, né? Sou pai do Eduardo Gabriel. Meu filho ele tem um aspecto autista, ele é autista, nível 3 de suporte. E eu criei um projeto sobre conscientização do autismo para levar conscientizar as pessoas sobre o autismo, sobre esse tema tão importante, particularmente para mim, mas é um tema que eu quero sempre levar a todo canto, a todo mundo. Por isso eu criei esse projeto chamado Autismo para o Mundo. Perfeito. Wesley, como você comentou do seu filho grau 3 de suporte? Nível 3 de suporte. Nível 3 de suporte? Essa é uma das perguntas que a gente tem aqui selecionada para fazer para você. Se ainda se usa a classificação de graus do autismo, como que funciona hoje? Então, a gente usa, né? São 3 níveis, exatamente essa é a palavra, né? É o nível de suporte que se necessita. No caso do meu filho, por ele ser pequeno, né? Ele necessita de muito suporte. Então, ele é nível 3 de suporte, entendeu? Aí tem o nível 2 de suporte e o nível 1 de suporte. Né? Mas a gente costuma falar que é autista. Né? A gente não gosta muito dessa classificação, mas a gente usa sempre o termo autista. Sim, essa também era uma das perguntas que a gente tinha aqui. Qual seria? Desculpa interromper, só para fazer a observação que essa classificação que o Wesley falou, ela é importante porque ela é uma classificação clínica, tá? Então esses 3 níveis de suporte que existe, ele é clínico, ou seja, quando você passa em um acompanhamento, uma avaliação médica, psicológica, ele que define, junto com o acompanhamento da família, aonde vai esse grau de suporte. O grau de suporte ele é dividido em 3 porque é exatamente isso. A gente não usa mais a classificação de grau 1, 2, 3, como antigamente existia. Hoje são os níveis de suporte. Então, o 1, ele tem autonomia, ele tem algumas particularidades, o autista, mas ele tem autonomia, ele consegue viver normalmente, ele consegue ser inserido na sociedade. O 2, ele necessita de um pequeno suporte, né? Um suporte às vezes para socialização, né? Para alimentação e tudo mais. O 3, ele é totalmente dependente. Por isso existe essa classificação e ela é muito mais técnica, tá? Maravilha. E qual seria a forma mais respeitosa como a gente pode se referir de modo correto a uma pessoa autista? A gente fala pessoa com autismo, pessoa autista, alguma outra designação? Então, no caso, a gente costuma falar, né, eu sou Wesley, pai do Eduardo Gabriel, né? A gente sempre deixa à vontade, né, do autismo, no caso. Eu sou Wesley, pai do Eduardo Gabriel, ele é autista. É essa a classificação. Geralmente, a definição que a gente tem dentro do CID, que é a Classificação Internacional de Doenças, né? Porque é uma patologia, então a gente tem algumas definições. Ou ele é portador do transtorno do espectro autista, ou ele é uma pessoa com autismo ou autista. Mas acho que o mais importante é o que o Wesley falou. Quando a gente procura participar e difundir as ideias sobre a conscientização, acho que o mais importante é a gente fugir de tudo isso. O mais importante é como a pessoa que está dentro do diagnóstico, ela se sente. Então, assim, a forma que ela vai ser tratada é mais ou menos como a gente gostaria de ser tratado. Exato. Eu tenho as definições de como devo ser tratado e acho que essa pessoa tem que ser respeitada, tem que ser ouvida, né? Tem pessoas que se incomodam, talvez, com o termo, utilizar o termo, e é pertinente a ela, né? Mas hoje a definição seria pessoa com autismo ou pessoa portadora do transtorno do espectro autista. As pessoas também podem ficar à vontade de perguntar, né? É individual, né? Tem pessoas que preferem, eu prefiro
Wesley, eu sou pai do Eduardo Gabriel, ele é autista. É como ele falou, é a pessoa, né? Uhum. Então, desse modo, não seria implicante, não seria ofensivo eu chegar numa pessoa e perguntar, tranquilo, oi, boa tarde, tal, seu nome, metade, você tem autismo? Qual seria? Então, tem que ver de onde vem, né? De onde que vem esse conceito, né? Se tem um diagnóstico, né? De como ele vai, no caso, como ele vai responder no caso, né? Entendeu? Mas ele tem que se sentir à vontade, né? E, bem claro, a gente também não pode ter dó, né? A gente não tem dó, a gente conversa naturalmente, né? Esse é o recado. Eu acho que a forma de você abordar não pode ser eu acho que você tem autismo, né? Porque daí você está clinicando. E isso é um problema muito sério pra gente, né? Exatamente. Wesley, que é pai, ele sabe disso, né? Muito que a gente tem um diagnóstico por aproximação. As pessoas acham que podem avaliar e definir, tá? Então, assim, a pessoa sendo laudada, ou a pessoa pelo menos estando dentro do espectro, mesmo que ele esteja em processo de conclusão desse laudo, não há problema nenhum você perguntar, desde que ela se sinta confortável em te responder, tá? E um assunto bem importante pra gente comentar aqui, como o Wesley falou, como você falou, que é sobre esse diagnóstico. Muitas pessoas não sabem identificar ao certo quais são os sinais, enquanto outras querem apontar e inventar coisa de modo sendo pejorativo. Mas por onde que a gente pode começar uma busca por essas respostas? Como a gente pode indicar um diagnóstico? Quais são sinais comuns do autismo na infância? Na verdade, acho que a primeira referência que a gente pode dar é a familiar. Tá? Esse ambiente familiar, que é assim, a inclusão, o primeiro contexto social que você convive, que você vive no seio de sua família, né? Com seus tios, seus primos, seus avós. E o pai e a mãe, essa presença é muito importante. A gente tem que fugir desse diagnóstico não profissional, né? Porque acontece muito, às vezes, nas escolas. A gente vê profissionais, né, às vezes classificando, às vezes diagnosticando, que não pode acontecer. Ele é uma peça extremamente importante, né, Wesley? Esse profissional da educação também, porque ele é o segundo momento onde há interação social. Né? Você vem para a escola e você sai do ambiente familiar e passa a conviver com várias pessoas. Ele é muito importante. Mas o diagnóstico, a forma de identificar é através do acompanhamento profissional. Quem faz isso, o encaminhamento correto, hoje até que não acontece dentro da esfera da saúde, mas o encaminhamento correto através de um psiquiatra infantil, se é dentro da infância, tá? Um acompanhamento, uma avaliação, existem vários mecanismos de avaliação, que é praticado pelo neuropsicólogo, e aí junto com a família, isso também não é feito em uma sessão, 2 sessões, né? Isso é um acompanhamento familiar a longo prazo, para se fechar. O diagnóstico, quando a gente chama de neurodivergência, ou de neurodiversidade e neurodivergência tem 2 situações que são muito distintas. Mas neurodivergência, né, ela é muito difícil de ser diagnosticada. Você não pode bater o martelo em simplesmente uma conversa de meia hora, em uma consulta, tá? E Kawabe, o que significa ser neurodivergente? Porque a gente tem muito essa confusão, criou principalmente entre o TDAH e o TDAH, e sobre o autismo mesmo, considerando uma neurodivergência, como que a gente define o que é ser uma pessoa neurodivergente? Para falar sobre neurodivergência, a gente tem que falar primeiro de neurodiversidade. Tá? O que é neurodiversidade? Nós todos temos as nossas particularidades. Isso é uma definição neurológica. Então, ninguém é igual a ninguém. Então, nenhum cérebro pensa da mesma forma que os outros. Né? Então, isso é neurodiversidade. A sua diferença, que às vezes ela pode ser muito, muito forte em relação à minha, em relação ao Wesley, isso é neurodiversidade. Quando a gente parte para neurodivergência, aí a gente entra no aspecto clínico, né? A gente entra no aspecto realmente diagnóstico. Mas aí eu acho tão interessante porque ela é definida como patologia, mas se você pegar na definição correta, ela até tira isso da patologia, né? É exatamente isso. Existe um padrão social, um padrão neurológico que todos nós seguimos. Nós podemos ser diferentes no pensamento, nós 3, mas nós temos algumas situações onde que a gente comunga. Então, socialmente, eu cumprimento o Wesley pegando a mão, te pegando na mão. Isso não é estranho para você, nem para mim, nem para o Wesley, mesmo pensando diferente. Eu posso ser corintiano, ele flamenguista, ser São Paulino, a gente pega na mão, sem problema. Na neurodivergência é aí que está a diferença. As pessoas que estão dentro dessa definição, nem tudo funciona da forma como corriqueiramente para os outros funcionam. Mas isso não é certo nem errado, porque as pessoas têm que entender, mas essa característica dele é errada. Não existe. Então, por exemplo, e aí você fez a pergunta que isso é muito pertinente com relação ao diagnóstico do TDAH
Não são ele. Ainda a gente tem Tourette, TDAH, TOD, TOC nem tanto, mas TOD, a gente tem dislexias, todas elas são neurodivergências. E aí é uma grande dificuldade pra gente, porque o autista, no caso do TEA, né, não sei especificamente se é o caso do filho do Wesley, mas geralmente você tem comorbidades. O que é comorbidades? A criança tem o TEA e tem TDAH. Por estar muito ligado ali, geralmente o diagnóstico fica precário. Então a gente tem uma banalização do diagnóstico. Então você tem muitas crianças com TDAH, que são classificadas como autistas ou ao contrário. E o tratamento é totalmente diferente. Tá? Bom, e Wesley, perguntando agora para o senhor como pai de autista, né? Como que os pais podem procurar essa ajuda e esse apoio após o diagnóstico, como o nosso irmão Kawabe falou, para evitar um tratamento incorreto? Então, a partir do grupo de apoios, né, foi até aí que eu conheci, a gente se conheceu. É muito importante que a pessoa busque, né, informações, né. Também tem a fase da aceitação, que é muito importante também, né. Tem pessoas que demoram um pouco mais para aceitar, tem pessoas que não aceitam, né. Essa parte da aceitação é muito importante, né, para que a gente consiga ter um tratamento um tratamento qualificado. No caso, você perguntou aí sobre os sintomas, né, do meu filho. Ele teve atraso na fala, a gente dava um brinquedo para ele no carrinho, ele virava o carrinho de ponta cabeça, ele pegava a rodinha, ele ficava tirando, né? Ele teve seletividade alimentar, ele tem, né, seletividade alimentar, ele parou de comer, ele comia papinha, ele parou de comer, né? O foco, né, quando o olhar, né, ele não tinha olhar, né, a gente chamava pelo nome, ele não atendia também, né? Foi aí que a gente despertou atenção e a gente procurou especialista, né? Teve curiosidade, a gente sempre fala, procura especialista. E Wesley, como foi para você, como foi o momento em que você descobriu que seu filho era autista? O que mudou na sua vida após o diagnóstico? Então, quando eu recebi o diagnóstico, né, digamos assim que existe, igual eu falei, existe um luto, né? Meu luto, digamos assim, particularmente, ele foi muito rápido, né? Porque eu já tenho um sobrinho autista, né? Meu sobrinho é autista, ele é mais velho do que meu filho, no caso. Então eu já sabia, sabe? Eu já sabia. Então foi muito rápido, eu só quis agir de alguma forma para ajudar o meu filho. Então eu resolvi criar um projeto sobre conscientização do autismo e foi quando a gente se conheceu. Entendeu? O que mudou em mim, nossa, mudou tudo, né? Hoje eu vivo, né? O autismo, hoje eu vivo pelo meu filho, né? E eu amo viver pelo meu filho, né? Então, me mudou muito, hoje eu consigo dar interesse às pequenas coisas, né? Por exemplo, meu filho começou a ir no banheiro sozinho, né? E, tanto que pode ser tão mínimo, né? Mas para mim, eu conseguia valorizar muito essas pequenas conquistas, né? A gente sempre fala isso. Valorize até as pequenas conquistas. Então, dia a dia, né? A gente aprende muito com ele. Você pode pegar um brinquedo desses mais novos. Você pode levar para o meu filho, ele vai brincar com a caixa de brinquedo. Então, isso é muito interessante, né? Isso mostra, né, a simplicidade, né? E até a gente estava conversando, né? Eu trabalho todos os dias, né? Chego do trabalho cansado, às vezes estressado, e ele está no portão esperando o bolinho de futebol. Então, aquilo ali você descarrega, você para um pouco para pensar, sabe, e você acaba jogando bola até 10 horas, 11 horas da noite se for preciso. Cara, como que a família pode criar um ambiente mais confortável e acessível para um autista? E se você pudesse citar da sua casa algumas adaptações que foram feitas para facilitar, para melhorar a rotina da sua comunicação, do seu filho, a sua, você pode escrever pra gente? Então, a gente tem que sempre estar estimulando, né? Em casa, né? Então, desenho, né? A gente desenha, pinta com ele muito, né? Ele gosta de futebol, ele gosta de natação, então a gente está sempre com água, a gente tem que sempre estar estimulando, né? E da família, foi uma das primeiras coisas que eu fiz, foi mandar no grupo da família, sabe? Ó, meu filho é autista, né? E ele tem as suas limitações e eu não vou mudar nada nele. Não, a gente que tem que mudar para aceitá-lo, né? Então ele tem a seletividade alimentar, como eu falei. Então quando a gente vai na casa de um tio ou outro, ele não come, né? E às vezes o tio fica assim, não, leva ele para comer, isso, aquilo.
E a gente sempre explica, não, ele tem seletividade, não é frescura, ele não come, né? Então a gente estimula sim, sempre, tá? Mas ele tem a alimentação dele, que ele come sempre só aquilo e pronto, né? Uhum. Leandro, acho que, só para fazer um parênteses aqui, acho que se vocês puderam observar bem na fala do que o Wesley falou, um ponto muito importante. Eu comuniquei minha família inteira. Eu acho que hoje a maior dificuldade, né, Wesley, que as famílias têm, até pela falta de suporte, pela falta de estrutura, né, e isso eu falo em todas as esferas, falta de suporte na saúde pública, ou mesmo dos familiares, né, tende a esconder o diagnóstico de autismo, né? Sim. Isso é uma realidade, né? Primeiro que a gente tem uma grande grande casos da minha família também, Sim. tem casos da minha família que as pessoas querem esconder, não, é frescura, sabe? E quem sofre, né, é a criança. Quem sofre é a criança. E acho que esse é um fato muito importante, tá? A gente precisa dar voz, né? A nossa função, tanto que a gente, quando participa de eventos que a gente é convidado, a gente não leva a informação técnica, porque isso tem vários médicos que podem ser convidados, psicólogos. A gente quer trazer essa visão social. E acho que isso é muito importante que ele falou. Ele falou para toda a família dele, tem que ser assim, a gente não deve esconder, né? Até porque isso prejudica a própria família, né? Com certeza. E o senhor pode falar pra gente... Bom, o Wesley falou muito sobre a parte positiva, sobre esse descarrego, sobre a alegria de ter uma criança, de ter um filho autista, de ter essa comunicação dentro da sua casa, mas, Caleb, o senhor pode citar pra gente quais seriam os desafios diários do pai de um autista? São tantos. São tantos, eu acho que não teremos tempo aqui nesse podcast, né? A gente observa muito, você começa primeiro pela aceitação. Isso para mim acho que é a marca maior. Eu me lembro que uma palestra que a gente promoveu, que uma das mães que estavam palestrando, ela deixou um relato muito significativo, que a partir do momento que o filho foi diagnosticado, ela parou de participar dos almoços de domingo, das festas de aniversário, porque não era mais convidada, né? Então isso é um problema muito sério, né? Isso pode não ser a realidade, mas ela pode não ser a regra, mas é a grande parcela das situações que acontece é isso. Depois, quando você tem, difícil é conseguir o diagnóstico, quando a gente fala de saúde pública, né? Acesso à saúde de qualidade para que você consiga fazer o diagnóstico correto. Aí depois que vem o diagnóstico, você tem a dificuldade das terapias, né? As terapias corretas, né? Existem várias situações que não é só o tratamento, o Wesley depois pode falar, não é só o tratamento neuropsicológico e médico. Por exemplo, seu filho passa com fono, né? Sim. Então você tem essa dificuldade também. Depois vem as questões medicamentosas. Você não vai encontrar a grande maioria dos medicamentos na rede pública te fornecendo isso, né? Depois você passa pelo processo escolar, uma dificuldade imensa dentro da escola, né? A gente não tem um ambiente escolar preparado, uma comunidade escolar preparada para aceitar e receber o autista, né? Não só o autista, na verdade em qualquer deficiência, mas a gente está, hoje a temática seria o autismo. Depois a vida adulta, aquela família sofrendo e pensando o que vai ser do meu filho na hora que eu não estiver mais aqui, ele não tem mais ninguém. Sim, essa é a né? grande preocupação. Inserir no mercado de trabalho, como? Né? Então, são vários desafios, né? Sim, eu acho que até conversando com a minha esposa, inclusive queria só deixar um dado muito importante, né? A cada 10 famílias atípicas, somente 2 têm um pai, né? Então é uma luta da mãe, né? Então a mãe deixa de viver, né? A mãe não pode trabalhar, porque ela tem que viver pro filho, né? Então é muito importante que seja falado isso. Então, né? O que acontece? O maior desafio para mim, eu acho que é o preconceito, né? Meu filho tem estereotipias, né? Estereotipias é quando ele está sobrecarregado, tem alguns estereotipos do corpo, assim, da mão, no caso do filho da mão, mas existe vários gritos. O balançar. Então, às vezes ele faz isso num circular, por exemplo, as pessoas começam a olhar, sabe, de estranho, então é complicado. Desconfortável, né? Mas eu em si, tipo assim, não me incomodo, mas eu sempre tento falar sobre isso também. Até fiz essa pergunta para minha esposa, né? Ela falou assim que é mais o cansaço, né? Porque realmente ela deixa de viver, né? É muito importante isso, né? Que as pessoas busquem tratamento também para si, né? Não é um tratamento para toda a família, no caso. Né? A gente pode expandir esse mapa mental, como o exemplo que você citou da mãe sobrecarregando, a gente poderia demonstrar como tudo seria mais fácil se a sociedade oferecesse uma abordagem mais acolhedora, como, por exemplo, a escola, né? A gente sabendo que a escola é um espaço fundamental para o desenvolvimento do indivíduo, não somente de uma criança autista, mas você acha que a escola de hoje em dia está preparada para receber uma criança autista, para tratar com a devida qualidade que deveria ser?
se a gente fizer um comparativo histórico, e olha só que interessante, mais preparada ela está. Mas isso não quer dizer nada. Porque está muito pouco preparada. É porque antigamente não havia nada. Havia um retrocesso até, né? Se você pensar 10, 15 anos atrás, havia até um retrocesso. Mas ainda está longe de 100. Está longe, exatamente. Perfeito. Acho que a colocação perfeita. Está muito longe de 100. A escola, e ela tem uma importância tão significativa porque é aquele momento que eu falei, onde a interação social, uma das características, não é uma regra também, mas uma das características, essa dificuldade de interação social. O autista tem essa dificuldade. E a escola é um ambiente mais propício para isso, porque eu saio do ambiente onde eu tenho meu pai, minha mãe e meus irmãos, e passo a um ambiente que eu tenho pessoas desconhecidas naquele momento. Sim. A escola tem uma importância fundamental nisso. Sim, e a gente não vê muito essa realidade, né, dentro do meio educacional. A gente vê que é uma luta constante para conseguir profissionais de apoio, que é garantido por lei. A gente tenta trabalhar a capacitação com professores, porque não é só o processo de alfabetização ou a parte didática. A gente precisa ser humanizado, o atendimento, a recepção por parte do ambiente escolar tem que ser humanizada. É difícil. A gente escuta, eu já escutei em situações de mãe relatando para mim, olha, é melhor, o seu filho nessa escola não é o melhor lugar para ele. Tem lugares que são apropriados para ele. Então eu não posso trabalhar com uma segregação, parece que eu estou mandando para um campo de concentração. Com certeza, né? Sim. Eu estou excluindo da inclusão social, achando que eu estou fazendo um bem. Isso é uma dificuldade muito grande. A escola hoje não está preparada, né? O ambiente escolar tem um processo a ser construído de longo tempo, mas ainda não está. Não é que o meu filho não está preparado para entrar na sua escola, né? A sua escola não está preparada para receber o meu filho. Exatamente. Tanto que foi a primeira coisa que a Neuro falou, foi põe na escola, que ele vai interagir, ele vai aprender a socializar, e realmente eu tenho meu filho antes da escola e depois da escola, né? A escola do meu filho em si, ela sempre foi muito acessível, sabe? Ela sempre facilitou, nunca deu nenhuma dificuldade, nunca tive nenhuma dificuldade com a escola do meu filho. Eu tenho a sua monitora de apoio, né? Nunca teve dificuldade, mas é raramente isso, né? Quando a escola se abre assim. Geralmente é mais complicado, né? Falta monitor, né? É muito complicado. A luta realmente é muito constante sobre isso. Eu fico feliz pelo senhor ter podido, que o senhor pôde ter essa oportunidade de ter uma convivência tranquila, uma boa convivência na escola com o seu filho. Calab, eu não sei como foi sua experiência, mas eu creio que o bullying seja algo muito recorrente, não somente com os autistas, mas dentro do meio escolar realmente é um problema muito presente, algo que realmente precisa parar. E como que a gente lidaria com bullying com uma criança autista? Então, essa é uma das nossas maiores preocupações, como eu estou falando, como pai, né? Então, a gente tem que estar sempre em harmonia, né? Família, escola e médico, e terapeuta, digamos assim. Então, a gente sempre procura estar sempre próximo à escola, e a escola até mesmo com campanhas, né? Com campanhas educativas sobre o bullying, né? Porque o autista, né? Você vendo, ele é a vítima perfeita, né? Mas é muito importante que saiba, quem pratica o bullying, que é um crime e que os pais vão responder, né? No caso, os pais respondem pelas ações do filho, porque a justiça entende que faltou educação, né? Digamos assim, faltou a educação desse agressor, digamos assim, né? E então a gente se preocupa muito com isso, e até mesmo temos um trabalho, né? Né? E estou sempre na escola do meu filho, né? Estou sempre ali, vou estar sempre na escola do meu filho, justamente para que isso não aconteça, mas é uma realidade e acontece muito isso, né? Eu faço parte do coletivo e faço até essa ressalva que é muito importante. Eu não tenho o diagnóstico, pelo menos na minha família primária. Eu não tenho um filho diagnosticado como TEA. Eu tenho um sobrinho muito amado, né, que veio depois do nosso trabalho ter iniciado já com Brilho Azul. Mas o que a gente observa e o que eu observo é exatamente isso. Acho que é o único meio da gente chegar. O enfrentamento ele tem que acontecer, né? Mas o enfrentamento ele tem que ser inteligente. A gente não vai combater o bullying. A gente demoniza a situação. É mais ou menos aquela história de eu não amo pecado, eu amo pecador, né? Mais ou menos aquela história. Então, assim, a gente tem que demonizar o bullying, mas assim, eu entendo que isso, quando acontece no ambiente escolar, principalmente
essas fases mais tenras da vida, que criança pequena, eu não posso conceber que o ser humano nasce mal, senão não tenho nem por que eu estar lutando por alguma coisa nesse mundo. Então se aquela criança está praticando, acho que o Wesley falou muito, ela está replicando algo que ela viu. Eu só consigo romper isso se eu trabalhar e mostrar que existem outras oportunidades, outras possibilidades, outras formas de abordagem. Isso é muito importante, é porque geralmente o que acontece quando há o fator bullying é você se furtar, né? Então assim, eu penalizo, eu suspendo aquele aluno e tal, mas o que adianta? De repente ele para de praticar aqui, está praticando na rua de uma forma até violenta, né? Então eu acho assim, é importante sempre acontecer, a escola tem um papel fundamental, ela tem que participar, se é comunidade escolar, ela tem que participar, o pai de quem praticou o bullying e o pai de quem sofreu o bullying. Por sentar, conversar, tem que ser demonstrado. Vai resolver o problema a curto prazo? Não, não vai resolver. Mas a gente trabalha dessa forma, né? Não se falava de autismo há 50 anos. Plantando a raiz para resolver futuramente. Sim. Né? Quem tinha um diagnóstico de neurodivergência há 50 anos nesse país era internado, né? Em clínicas de recuperação de dependentes químicos ou em sanatórios. Hoje já não tem essa realidade, hoje a inclusão está presente, então a pessoa vai ter que entender. Ela vai ter que entender que ela tem que conviver com as diversidades de gênero, com as neurodivergências. Com as diferenças. Então isso é importante. Uma maneira muito interessante de expressar esse acolhimento seria o Coletivo Brilho Azul e o programa Autismo para o Mundo. Vocês dois podem citar para a gente alguma mudança significativa, alguma experiência que vocês receberam participando, fazendo parte desses programas? Eu posso citar uma experiência individualizada, não minha, mas de uma pessoa específica, né? Uhum. Eu até estava comentando com o Wesley, coincidentemente, a gente estava conversando disso ali fora. Nós fizemos vários eventos aqui na cidade de Pouso Alegre, no começo do coletivo era muito mais intenso, antes da pandemia. Pós-pandemia a situação mudou um pouco. Uhum. E a gente sempre trazia palestrantes, e a primeira palestra foi muito tímida, mas depois aquilo foi crescendo, a gente chegou a fazer uma palestra na Câmara com 1.500 pessoas, na Câmara de Pouso Alegre. Então eram 3 espaços da Câmara totalmente tomados. E numa dessas palestras que a gente trouxe, uma moça chegou, ela veio, procurou uma das nossas representantes e foi conversar com ela. E o relato é muito impressionante. Era uma pessoa que estava totalmente perdida, tinha um diagnóstico do filho, aquela realidade que o Wesley falou. O marido não estava mais junto com ela. Ela se viu no mundo com 2 filhos, um com diagnóstico, se eu não me engano, nível de suporte 3, eu acho que era, um menino. E ela entrou em desespero. E ela ficou sabendo da nossa palestra, teve em Pouso Alegre, participou, e acho muito interessante o relato dela falar que ela estava em um ambiente onde ela imaginou sempre que ela sofreria sozinha, que a dor dela seria só dela. E ela chega num ambiente onde ela percebe que tinham várias pessoas, milhares de pessoas com o mesmo sofrimento. Essa pessoa procurou a gente, deu esse relato pra gente, em seguida ela levou o movimento para a cidade dela, o mesmo movimento que a gente tinha aqui, criou na cidade dela, na cidade de Camanducaia, e o mesmo trabalho de divulgação, de conscientização, né, várias lutas que a gente foi conquistando aqui, ela também replicou lá, e essa pessoa em seguida ela buscou especialização, ela foi se especializar dentro da área. E hoje é uma profissional de referência, palestrante, escreveu, se não me engano, 2 livros, se não me engano já são 2 livros, isso tudo de uma mãe perdida numa cidade pequena, sem norte, e de repente acontece tudo isso na vida dela. Hoje ela é uma referência no tratamento, como eu disse para vocês, ela sempre promoveu esses eventos lá, e a gente fica muito feliz. Ela diz muito que ela é filha nossa, né? Eu acho isso pra gente um ganho absurdo. Isso é só um dos exemplos, né? Então, eu acho muito gratificante quando a gente tem meu projeto em si, eu vou pra rua, mesmo conscientizar as pessoas sobre o autismo, né? Uhum. E eu acho muito gratificante, né, a gente ter um retorno até mesmo das famílias, né? Ela fala, nossa, muito importante esse trabalho, tudo, sabe? Então, a gente pegar um desconhecido, mesmo que não sabe nada, a gente fala, ó, né, por exemplo, existem os cordões de identificação. Sim. Né? É muito importante, para mim, que toda a população saiba sobre esses cordões. É a forma de você identificar o autista. Né? No caso do autista, é o quebra-cabeça. Até mesmo tem o girassol também. O girassol é das deficiências não ocultas, né? Aquela que você não vê. Então, quando você vê o cordãozinho, né, quando você vê, é muito importante que você saiba que tem que é especial e tem a preferência, sabe? E você, por exemplo, vou te dar um exemplo. Meu filho está no circular, eu estou com um cordãozinho, ele tem uma estereotipia, você sabe que tem um cordão, você já sabe que ele é autista, sabe? Você já entende mais. Já tem um olhar mais caridoso, sim, né? Sim. E, bom, o Coletivo Brilho Azul e o Projeto Autismo para o Mundo estão acolhendo bastante, né? Os pais dessa região estão fazendo um trabalho incrível, indescritível. Não posso
pôr em palavras a importância que tem para a nossa região de Pouso Alegre, Cachoeira de Minas, toda essa parte do sul de Minas. E uma mensagem aqui neste vídeo para a gente estar encerrando a nossa entrevista. Como que vocês... Que dica vocês dariam para um pai que recebeu recentemente o diagnóstico de um filho autista e ainda está um pouco preocupado, ainda está um pouco perdido na situação? Então, o que eu faria é que busque primeiro a aceitação, né, que, como eu falei, existe um luto, né, mas o que define é quanto tempo você vai ficar no luto. Né? É importante que você saia do luto, aceite, você busque informação e você lute pelo seu filho, no caso. Né? Que você coloque na cabeça que se você não fizer nada pelo seu filho, ninguém vai fazer, digamos assim. Né? Então, lute pelo seu filho. Acho que seria muito disso, né? Acho que a gente pode deixar a mensagem que assim, não é o fim. É o começo de uma nova história. Difícil. Não vai ser uma história fácil, não. Não vai ser uma história que você vai passar sorrindo e feliz, né? Mas é uma história que se você desenhar e tiver paciência e tranquilidade de saber e ter o apoio necessário, ela vai ser linda, né? A gente tem exemplos aí que são magníficos e tenho certeza que daqui 20 anos vocês, na sua formação, sua especialização, seu mestrado, vocês vão convidar novamente o Wesley e ele vai falar sobre o filho dele. Como que foi a vitória, como que esse menino vai estar, né? Seria uma oportunidade maravilhosa. Sério, eu tenho certeza que vai acontecer. A gente vai se encontrar no mestrado de vocês ainda. E acho que assim, é importante nesse momento, até coincidiu da gente estar aqui, porque dia 2 comemorar o Dia Mundial da Conscientização sobre o Autismo, dia 2 de abril, agora. Né, isso foi instituído pela ONU em 2007. Tá, porque era necessário ser falado, né? E algumas, só para encerrar, para não tomar muito tempo, mas a gente tem algumas características, né? Que é o azul, que hoje eu até sou um pouco contrário, né? Eu sei que as pessoas podem não gostar, as pessoas que estão envolvidas na causa, mas eu sou um pouco contrário, porque o azul definia-se porque dentro da percepção de diagnóstico era muito mais meninos do que meninas, né? Sim. Eram, se eu não me engano, a proporção de 4:1, 5:1. Exatamente. E hoje já não tem, acho que era uma coisa assim, era bem maior em meninos, a prevalência, por isso o azul. Hoje já não é mais essa realidade. Essa realidade está globalizada e eu fico muito... Por que eu sou contrário? Porque eu acho que se eu luto contra a exclusão, eu também não vou dar cara a algo que exclui. Então não é só mais os meninos, né? Mas assim, então essa importância no dia 2 de dizer para as famílias isso. O diagnóstico chegando, tenho tranquilidade, eu sei que não é fácil. Acho que existe uma possibilidade da ONU futuramente mudar o símbolo, mudar a cor azul do autismo? Na verdade, porque assim, eu acredito que sim, se fizer uma avaliação, eu não tenho... Eu acho que houve um último estudo, agora no IBGE, no censo, e foi incluso, né, a questão do autismo, ele traz uma perspectiva um pouco diferente sobre isso, mas a nível de Brasil. Seria interessante a nível mundial ter uma nova pesquisa, mas são poucos institutos que fazem. A referência dessa prevalência mesmo foi uma pesquisa americana. Se acontecer, eu acredito, se fizerem uma forma mais criteriosa, a gente tem que pensar de uma forma que englobe todo mundo, né? Se a minha possibilidade é essa, é lutar contra a exclusão, eu tenho que incluir todo mundo. Então, não que o azul não seja lindo, é lindo, o azul, legal demais. Mas é necessário a gente colocar todos dentro desse aspecto, né? Pessoal, apesar de todas as risadas, das brincadeiras, essa conversa descontraída, maravilhosa, eu gostaria muito que quem está assistindo essa entrevista tivesse realmente a consciência do quão extremamente rica e necessária é essa conversa, é esse tipo de diálogo. E eu queria agradecer imensamente a vocês por terem comparecido, por estarem presentes com a gente hoje, de vocês terem aceitado a oportunidade de estar desenvolvendo, de estar expandindo esse conhecimento. A gente vai deixar aqui um card para o canal, para o link do Instagram, do contato do Autismo para o Mundo e do coletivo Brilho Azul, né? Isso. E a conscientização, ela de fato sempre vai ser o primeiro passo para a inclusão. E se você que está nos ouvindo conhece alguém no espectro autista ou quer aprender mais, busca informação, busca o apoio das famílias autistas, busca, acima de tudo, praticar a sua empatia. Eu agradeço a todo mundo que nos acompanhou no episódio de hoje. Esse foi o episódio de número 11 do Furtado Cast, o episódio sobre o autismo, compreender para incluir. A gente vai ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.